audiência do Portal Desacato. Esse é o segundo programa Palavra Nua e nós temos como convidada, para vestir as palavras de hoje, a professora Helenira Vilela, que é militante desde os 12 anos de idade, feminista, compõe a direção nacional do SINASEF, que é o Sindicato Nacional da Educação Básica Federal. E hoje ela vai estar conversando com a gente um pouquinho, contando sobre a sua vida, a sua inserção na política e outros temas que vão surgindo aí, que a gente vai vestindo essa palavra. Tudo bem, Helenira? Depois de várias tentativas, vários testes, aqui estamos nós para dar início finalmente à nossa conversa. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cláudia. Estamos aí vivendo nesse caos, né? E vocês, como é que estão? Parabéns pelo programa, né? Vamos construindo mais essa história do Portal Desacato. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite. Estamos aí na luta, né? Todo dia na luta. Todo dia. Muito obrigada, Helenira. Aqui estamos bem, enfrentando um pouco de frio, como você pode ver. Tem uma diferença aí, mas tudo bem, né? Vamos conversar. Aqui nos lados do litoral, a gente comemorou ontem que choveu de verdade, como não acontecia há bastante tempo. Eu sei que por aí faz mais tempo que não chove, mas estamos na briga, né? Mas aqui faz, na verdade, 2 dias agora que tem chovido bastantinho, então a gente até ficou feliz. Então já tá melhorando um pouco a estiagem danada. Helenira, eu gostaria de começar essa conversa com você contando um pouquinho sobre a tua história, né? E o que a Helenira Rezende tem de relação com a tua vida. Eu sei que você também é uma das colunistas do Portal Desacato, na Outra Reflexão, já teve grade, aliás, já teve programa aqui na nossa grade, o público já vem acompanhando um pouco da tua história, mas hoje a gente quer saber um pouco mais, assim, da tua família, da onde veio, quanto tempo tu está também em Florianópolis. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Tá bom, então, eu me chamo Helenira em homenagem a Helenira Rezende, que é uma mulher negra que era estudante de letras da USP e foi vice-presidente da UNE e foi para a guerrilha do Araguaia, e lá ela foi assassinada. Ela tinha sido presa no Congresso de Ibiúna, que é o congresso em que o Zé Dirceu foi preso, que muitos estudantes foram presos. E depois ela sai e acaba indo para a guerrilha do Araguaia e é assassinada lá. É uma das mulheres mais importantes da guerrilha. E os seus restos mortais nunca foram encontrados. Sobre mim, eu costumo dizer que eu nasci clandestina, porque quando eu nasci, os meus pais viviam na clandestinidade, né? A minha família tem uma história interessante. Eu tenho os meus 2 avós, o paterno e o materno, eram militares. O materno era coronel da polícia quando faleceu, e o paterno era general do exército quando faleceu. Mas o meu avô, que era do exército, ele foi preso, ele é uma das primeiras pessoas a ser presas no golpe militar de 64, porque em 64 ele estava em Brasília, e ele era do gabinete militar do João Goulart. Então, imagina que se você é um militar que vai dar um golpe num governo constitucional, os primeiros que você tem que prender, além do próprio presidente, são os militares que dão suporte e defendiam a democracia e o governo constitucional, e o meu avô era um deles. Então eu faço parte de uma longa linhagem, digamos assim, de militantes, apesar de sermos poucos na família, porque o meu avô era militante do Partido Comunista Brasileiro, ele foi para a guerra e voltou comunista da guerra, é uma outra história interessante. O meu pai foi preso em 68, né, numa das manifestações por conta da morte do Edson Luiz. Ele é preso junto com o Jean-Marc, o Loreval, meu Deus, esqueci o Pablo, e eles foram presos depois que a manifestação já tinha acabado, são processados e condenados, só que meu pai foge no dia do julgamento e entra na clandestinidade ali, acho que foi em outubro de 68, e conhece a minha mãe, que tinha participado, por exemplo, de um acampamento da reitoria da Federal da Bahia em 62, na corrente pela legalidade. Em 64 ela estava fora do país fazendo mestrado, e ela volta e conhece o meu pai em 68, ela já tinha mestrado, estava trabalhando, mas era ligada à Ação Popular, os 2 eram ligados à Ação Popular, que era uma corrente que uma das pessoas mais conhecidas que tocava a corrente era o Betinho, né, o irmão do Eiffel da música. Então quando eu nasci, os meus pais viviam ambos na clandestinidade, a minha irmã também nasceu na clandestinidade,
E a gente... Só que eu nasci em 76, em 79, eles começam um processo de desclandestinização. E é interessante porque isso significa que quando, da minha vida, eu não lembro de viver clandestina, exatamente, né? Eu já lembro, as memórias que eu tenho já são memórias de uma vida, aspas, normal. Mas aí as pessoas precisam entender que a desclandestinização é um processo. Não é assim, hoje eu sou clandestino, amanhã eu não sou mais porque teve a lei da anistia. Você desenvolve uma série de medos, você tem uma série de traumas, você não acredita na institucionalidade, porque até ontem a institucionalidade estava tentando te matar, porque você tinha uma posição política contra o sistema. Então é um processo bem longo. Eu costumo dizer que meu pai nunca conseguiu se desclandestinizar, ele tinha várias questões na vida, assim, nas coisas mais cotidianas, que não... E eu só fui perceber o impacto que ter nascido nessa condição teve na minha vida, a partir de uns 35 anos, quando eu comecei a acompanhar reuniões da Comissão da Anistia, a prestar atenção. Uma vez eu tive um contato com uma uruguaia que faz um estudo sobre o impacto do estado de exceção nas crianças, e ela diz que o impacto realmente chega até a terceira geração. Então, vai chegar nos meus filhos, inclusive, mesmo eles não tendo visto nada. E é um processo bem complicado, assim, ao mesmo tempo que, para mim, sempre foi marcante. Então, eu tenho um casal de tios que foi preso e torturado, inclusive, né? E a minha avó, que nunca... Ela um dia me contou, assim, que o meu avô, quando ele voltou da guerra, como ele voltou comunista, ele, antes de ir, ele ele era noivo dela, né? Antes de ir, ele desatou o noivado por conta de estar indo para a guerra. Quem vai para a guerra pode morrer, então não ia deixar ela viúva sem ter se casado, né? Como ele dizia. E aí, quando ele voltou, ele foi lá conversar com o sogro para pedir para reatar o noivado, que continuava amando ela, né? E quando o meu bisavô, no caso, tinha concordado, o meu avô chamou a minha avó no canto e disse: mas eu preciso te contar uma coisa muito séria, e se você não quiser mais casar comigo por causa disso, eu vou entender. Isso era em Ponta Grossa, no interior do Paraná, né? E aí a minha avó contava que ela ficou imaginando 1000 coisas, que ele tinha perdido uma perna e ela não estava vendo, que ele tinha engravidado uma mulher na Itália, que ele tinha ficado doente de alguma maneira. Ela imaginou milhões de coisas, e ele olha para ela bem sério e diz: eu sou comunista. E aí ela dizia para mim que ele continuava sendo o homem mais lindo da cidade e que ela continuava apaixonada, que ela resolveu casar, mas que ela não tinha a menor ideia do que significava ser comunista. Ela nunca tinha nem ouvido essa palavra. E aí ela ficou pensando o que será que aquilo significava e decidiu casar assim mesmo. Mas ela disse que não por conta da ideologia, porque ela concorda que a gente tem que lutar pela liberdade das pessoas, por um sistema que não viva a partir da exploração, concordou até morrer. Né? Minha avó morreu em 2017 e a última postagem dela no Facebook é um discurso da Gleisi Hoffmann contra o golpe. Então ela foi uma das poucas que continuou na esquerda até falecer aos 90 anos. Mas a minha avó, depois ela disse: olha, eu concordo com a defesa. Eu não sei se eu casaria, se eu pudesse, né, voltar no tempo, se eu casaria com ele por conta de todo o sofrimento. Porque o meu avô foi sequestrado pelo regime militar 2 de abril de 64, o meu pai foi preso, a minha tia foi presa, torturada, ela teve que acompanhar todo esse processo. E já no golpe ela me ligava e dizia assim: Helenira, não dá para você... não sei, eu não vou aguentar ver mais uma pessoa da família sofrer tanto, né? E a gente está vendo a repressão, porque a minha avó via claramente, por ter passado por tantos processos, né, por ter visto tantas pessoas da família dela e dos amigos, né? Faleceu semana passada a Lourdes, que era a melhor amiga da minha avó. E a Lourdes, elas eram amigas desde antes de 64, porque os maridos, né, eram os dois do gabinete militar de João Goulart, foram presos juntos. Então, é um processo em que ela viu muitas pessoas sofrerem. Ela viu o que significa o peso do estado de exceção, o que é uma ditadura, o que é tortura, o que é assassinato, o que é gente desaparecida, o que é não poder... Meu pai ficou 10 anos na clandestinidade, era o filho mais velho dela, passou 10 anos praticamente sem ter contato, né? Mais de 10 anos, praticamente sem ter contato, porque não tinha telefone, não tinha internet, e se tivesse, não ia poder usar.
Então, o contato, as notícias que tem, eu tenho algumas cartas. Eu tenho a primeira carta que meu pai escreveu para minha avó já na clandestinidade, que é um manifesto, assim, a carta é um manifesto de por que ele acha que estava certo, que era sofrido, que era difícil, ele não podia dizer onde estava, para a carta chegar na mão da minha avó tinha que passar por um monte de mãos, era um processo bem complicado, mas que ele achava que estava certo enfrentar o sistema como ele tinha aprendido com o pai dele. Então, é um longo processo e eu nasci nesse meio aí, né? E aí eu digo que eu comecei a militar aos 12 anos porque foi a primeira vez que eu fui numa passeata, porque eu decidi ir. Porque, por exemplo, pela mão dos meus pais, eu estava na passeata das Diretas, em 84, no Rio, né? Em 83, na verdade. Eu tinha 7 anos e eu estava lá. Eu tenho lembranças da passeata das Diretas, né? Mas as lembranças que eu tenho eram: nossa, que multidão de gente, o que esse povo todo está fazendo aqui? O que será que isso significa? Eu lembro que tentaram rasgar a bandeira do PRC, meus pais eram do PRC nessa época, e o meu pai sai correndo atrás do cara que rasgou a bandeira. Enfim, não era nada divertido. Aos 12 anos, eu pulei o muro da escola para ir na passeata, que eu que decidi que tinha que ir. Então, eu acho que é o meu início, assim, né? Eu considero o meu marco, foi em 88, uma passeata muito grande que teve da União de Estudantes de Niterói, em 88. Sabe, Helenira, eu tenho uma lembrança com a tua mãe, a Jussara, em uma das oportunidades que eu tive de falar com ela em Florianópolis, e eu lembro que ela me perguntou de onde eu era, e aí eu falei assim, eu moro no extremo oeste de Santa Catarina, que fica localizado em tal lugar e tal, e ela me disse, eu sei aonde é. E aí, naquele momento, assim, eu acho que levei um baita aprendizado também, né, porque essa preocupação que tu fala, né, que passa de geração por geração também, da clandestinidade, de acompanhar todo o movimento político da nossa história e muitas questões que estão presentes ainda hoje, ela também acaba sentindo muito isso, né? Quando a gente teve o golpe aqui no Brasil, eu lembro que ela discutia comigo a questão do fascismo, olha o que sobrou para vocês, né? Essa geração de vocês. Então, tu sente muito isso ainda também por parte da tua mãe? Como que é essa relação com os teus filhos também? É bem complicado, assim, é difícil para a gente, porque é isso, a gente sabe concretamente, não é alguém que a gente contou, não é uma coisa que a gente leu no livro, sabe? Eu conheci muitos amigos dos meus pais, além dos meus tios, que foram torturados. Eu escuto muitas histórias, por exemplo, a mamãe teve algumas reuniões da lei da defesa da anistia, né, do movimento da anistia, que foram na casa que meus pais, no apartamento, meus pais moravam em Botafogo. Então, para nós, isso, quando a gente começou a ver a perspectiva de um golpe, para nós isso não é uma coisa como alguém conta, sei lá, né? Não é uma coisa abstrata, é uma coisa completamente concreta. E aí a gente fica pensando exatamente, poxa, a mamãe falou algumas vezes para mim, nunca imaginei que eu ia estar tendo que discutir essas coisas todas de novo, sabe? Porque ela, imagina, a mamãe é militante, ela foi vice-presidente do DCE da Católica da Bahia em 61, acho, por aí, 62. Então ela tem 60 anos de militância nas costas, né? E 60 anos de uma militância que tem muitas fases, que não é tudo igual, né? Em 60, minha mãe era uma mulher completamente fora do padrão de uma mulher do seu tempo. Ela né, nasceu e foi criada em Ilhéus, sai sozinha para ir para a capital para estudar, chega lá, primeiro se aproxima do movimento de estudantes que era católico, né? E a AP tem uma relação com a Igreja Católica muito grande, ela acaba entrando na AP, mas ela é uma mulher que morava longe de casa, que estudava, que faz mestrado fora do Brasil. Não sei se as pessoas conseguem ter noção do que é uma mulher negra, sozinha, em 64, fazendo mestrado, uma bolsa da OMS. Então, e ela me conta, por exemplo, que no dia que teve o golpe, os jornais mentirosos, como sempre, né, os grandes jornais, eles noticiaram a Revolução Brasileira.
E ela disse que quando bateu o olho, né, quando a notícia chegou, porque chegava dias depois, ela pensou, nossa, os nossos conseguiram libertar o povo, né? E era exatamente o contrário. Quando ela conseguiu entender o que tinha acontecido, ela volta para o Brasil numa condição que era muito diferente, porque esse processo de mestrado dela era parte de uma seleção para um trabalho. Então, quando ela volta já empregada, com um emprego muito bom para a época, e ela começa a namorar o meu pai. Meu pai era 9 anos mais novo que ela negra e o meu pai branco, meu pai muito mais novo, e eles entram para a clandestinidade. Ela tem que abandonar esse emprego, que era um emprego que praticamente ninguém tinha, era um emprego que era muito bom assim, para o futuro dela, e ela faz tudo isso porque entende a necessidade de defender a democracia, de defender os direitos, de defender a igualdade, enfim. Então, quando a gente olha, e ela soube exatamente o que custou fazer essa defesa naquela condição. Então, quando ela várias vezes, meu Deus, é isso mesmo, Elenira, é isso que a gente está vendo, é isso que está acontecendo, não é possível. Mas não era de incredulidade, porque ela sabia exatamente o que podia acontecer e ela estava vendo e enxerga muito mais longe que a gente, né? Que eu e que você, porque viveu. Mas a incredulidade era assim, poxa, a gente vai retroceder tudo de volta, tudo que eu vi vai acontecer de novo, eu vou ver os meus sofrerem de novo. E aí tem essa preocupação, eu tenho muito essa conversa com os meninos, né? Com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, o Cauê está com 18, o Luan com 16, sobre o que custa cada coisa que a gente tem, e ir na rua e poder escrever e usar um bottom que seja do PT ou do comunismo, ou seja lá o que for, custou a vida de pessoas, né? A gente e isso está sendo perdido em troca de enfim, é muito ruim, assim, é dolorido, ao mesmo tempo que para nós não tem muito essa de, será que eu vou? Porque também tem uma coisa sobre a clandestinidade que as pessoas não entendem, é que ela é uma decisão de lutar, mas entrar na clandestinidade exatamente não é uma decisão, é porque você lutou antes, que você já é marcado, você tem que fazer isso, porque senão você vai morrer. Não tem outro jeito. Né? Não tem outro jeito. Então não é exatamente que as pessoas decidem entrar na clandestinidade. Elas vão porque elas são obrigadas a. A opção é ficar e morrer, e ficar e ser preso e torturado, ficar e ser torturado, além de tudo, é um risco, porque como a tortura é muito brutal, né? Acho que aquela fala da Dilma no Senado, dizendo que ela se orgulhava muito de ter mentido para o torturador, porque mentir era a forma de defender a vida das pessoas, mas ninguém tem garantia de que você vai conseguir, porque a tortura funciona, porque ela é brutal. Então você também vai para a clandestinidade para poder defender os seus. Defender os seus é defender a sua família, esteja ela envolvida ou não na política, é defender os seus amigos, estejam eles ou não envolvidos na política. Muita gente foi presa, não tinha nada a ver com nada, nem sabia às vezes, porque inclusive as coisas eram feitas clandestinas exatamente para proteger as pessoas. Mas então é um processo em que entrar em si na clandestinidade não é uma decisão, a decisão foi tomada antes. Eu não vou ver a desigualdade, eu não vou ver a fome do meu país, eu não vou ver o autoritarismo que está tentando, né, no caso do João Goulart, que estava tentando impedir que o presidente constitucional assumisse a presidência, eu não vou ver isso. Mas quando você decide lutar e acontece de ter um estado de exceção, você tá marcado, né? Você tá na lista. Aliás, aqui em casa a gente brinca, né? Brinca, mas é seríssimo. A gente tá nas listas, né? Desde que a gente estava nas passeatas da Revolta da Catraca, a gente tá na lista desde que eu fiz, por exemplo, a denúncia das escolas ligadas ao Ministério da Defesa que estão mantendo as aulas. Você compra um tipo de briga que se o estado de exceção se instalar amanhã, eu não tenho escolhas muitas, eu tenho poucas escolhas. Né? Para ficar viva, eu tenho poucas escolhas. Então, esse é um processo que as pessoas que não viveram a ditadura, ou que viveram no tempo da ditadura, lendo ela a partir do que estava escrito no Globo, no Estadão, ou do que eles ouviam na TV Tupi, sei lá não entendem, porque isso foi mascarado, isso era escondido, né, das pessoas. E continua sendo. Quando a gente tem um colégio,
como é que se chama aquilo? Ai, meu Deus. Que eles reúnem os ex-militares lá no Rio. Ai, esqueci, mas enfim, essa reunião de... E eles fazem uma comemoração do dia 31 de março, eles estão mentindo. A OEA mandou o Brasil punir os torturadores. A OEA impôs uma sanção ao Brasil por conta disso. A OEA não é nenhum organismo de esquerda, não. Né? É por uma questão de direitos humanos, é uma questão de responsabilidade com a história. E esse povo mente, continua mentindo, né? Continua dizendo quem não estava roubando não foi punido. Isso é mentira, tem crianças que foram torturadas. Eu sofro, né? E fui descobrir muito tempo depois o impacto que tem na minha constituição, na minha psique, na minha construção emocional, ter vivido numa casa em que você tinha medo de várias coisas, que tinha um monte de coisa que era escondida, que a minha mãe dizia para mim que não podia mentir, mas ao mesmo tempo não podia contar, você não pode contar para ninguém que tem reunião aqui em casa, você não pode contar para ninguém que tem esse livro aqui em casa, você não pode trazer suas amiguinhas para brincar aqui em casa, porque elas não podem ver esse livro, ou se trouxer não pode entrar naquele lugar. Isso é um apartamento, né, 60 metros quadrados, numa casa com ala norte, ala sul para eu escolher, né? Então, era toda uma tensão cotidiana, e quando eu era um bebê, tinha uma tensão de fuga, de ter que arrumar um jeito de carregar esse bebê, de fazer a outra bebê pular um muro, de carregar coisa, de não desenvolver relações de amizade e tê-las interrompidas várias vezes. Então, são coisas que deixam marcas muito profundas, mesmo que eu, por exemplo, só tenha começado a identificá-las com mais de 35 anos, eu estou com 44, então... E as pessoas precisam entender o que foi esse período, né? E hoje a polícia militar invade o Mocotó e a gente tem a quantidade de mortes que o Desacato também denuncia, porque foi treinada na mesma lógica que a ditadura militar impôs. A comunidade da periferia é vista como o inimigo, assim como os estudantes que estavam lutando por democracia eram vistos como o inimigo a ser eliminado. Então, não é uma coisa que também ficou lá. Você diz, não, mas acabou, ficou lá, e não tem impacto. Não tem impacto, muito grande, né? Então, esse é o processo que a gente está... É doído, né? É complicado, mas a gente continua. Eu senti bastante essa questão desse processo ter sido tão doído também, e sou muito grata à tua mãe, inclusive, porque ela me ensinou algumas coisas, especialmente de não subestimar ninguém, né? Menos ainda pessoas que viveram tanto tempo assim de militância e enfrentaram tudo isso. Então a gente acaba aprendendo muito com esse processo. Mas eu quero já pular para uma outra questão, Helenira, que é entender um pouco do projeto de sociedade assim que você defende. Né? E aí já muita coisa você já diz a partir, né, da história e da tua família também. O que a matemática tem de relação com isso? Né? Porque você é professora de matemática. Como é que foi essa tua entrada também no Partido dos Trabalhadores? Teve um momento que você também se desfiliou, inclusive num dos textos que você escreve para Desacato, você, inclusive eu anotei aqui, eu entendi que o PT tinha virado um partido que não tinha nenhuma perspectiva revolucionária, então eu vou pedir para você explicar um pouquinho de todo esse processo, e vou pedir para ti um pouquinho mais para trás na câmera, que está cortando, mas a nossa audiência vai entender que estamos em quarentena, e é isso mesmo. Não tem um tripé, gente, não tem um, né? Não tem. A gente vai fazendo com os equipamentos que tem. Então, duas coisas que eu acho que são importantes. O Partido dos Trabalhadores, eu comecei a militância, como eu falei, com 12 anos, na UNES, que era a União Niteroense de Estudantes Seminaristas, eu conheci já algumas pessoas. Eu tinha uma colega de colégio, e é engraçado porque nessa fase eu estava estudando numa escola privada. Os meus pais acharam, eu tinha estudado muito tempo em escola pública, eu mudava várias vezes de escola, e os meus pais acharam que a minha formação estava muito fragmentada, e aí decidiram fazer um esforço bem brutal assim, para poder pagar a mensalidade. Eu fiz uma prova e ganhei uma bolsa e fui estudar num colégio que é um dos colégios mais caros de Niterói até hoje. E era colega de uma mulher que hoje é uma cineasta maravilhosa, que é a Nina Velasco Cruz, que é filha
também de uma militante que lutou muito contra a ditadura, que é a Iná Meirelles, já falecida. A Iná lutou muito com o César Benjamin, né? Que o César e o Cid Benjamin são dois lutadores conhecidos, e a Nina não é filha do César, ela é filha ai, meu Deus, de um outro cineasta, eu ando péssima. Mas aí eu lembro de conversar muito com a Nina e a gente ficar pensando sobre o que era. Imagina que na época eu era do Centro Cívico, as pessoas nem sabem o que é isso. Grêmio Livre foi uma conquista do movimento estudantil. E a Nina enfim, a Iná era da direção PT de Niterói, PT de Niterói foi fundado pelos meus pais, pela Iná e por vários outros militantes. E o PT, então, para mim, na mais tenra idade, né, eu lembro de ir em reunião do PT. Eu era aquela criança, para quem frequenta a reunião, né, quando os pais não têm o que fazer, leva as crianças, e a gente sobe em cima do palco, rouba o microfone. As reuniões que eram no DCE da UF, a gente brincava de correr atrás de morcegos. Uma brincadeira bem saudável, não façam isso, tá, gente? Não recomendo, mas era o que a gente fazia, a gente brincava de correr atrás dos morcegos que moravam no auditório do DCE da UF. Então, para mim, ver as reuniões, eu percebia que aquilo era muito importante para os meus pais. E aí, ao perceber que aquilo era muito importante, aquilo sempre foi, para mim, uma coisa a ser decifrada, né? Porque outra coisa que as pessoas não entendem é que tudo isso que eu estou falando agora é uma construção de anos de você ficar cutucando seus pais e avós e perguntando, e as pessoas não falam. Elas não chegam um dia assim, vou te contar aqui a história da família. Não, você vai descobrindo aos poucos, ouvindo comentários e tem o seguinte, como é uma coisa dolorida, não é uma coisa que eles falem assim com frequência, com alegria, né? Nem explicam. Não, quando eu tinha 5 anos, ninguém ficava me explicando, olha, nós estamos saindo de uma ditadura, o que nós fazemos é clandestino, até porque se explicasse eu não ia entender, né? Então, só dizia assim, ó, não mostra para ninguém que tem esse livro aqui, não conta para ninguém que teve essa reunião aqui. Mas a reunião era tão importante para mim, mas eu não podia participar, porque eu era criança. Vá pro quarto, que agora nós vamos fazer a coisa séria. Eu descobri um jeito de participar, que é eu servir o café. Aí eu descobri que se eu servisse o café, eu podia entrar na reunião e olhar para aquelas pessoas que eu achava importantes, que eu não sabia bem por que elas eram importantes. E então eu arrumava o café e servia o café, e aí todo mundo brincava comigo, porque outra coisa também que as pessoas acham é que os militantes de esquerda são pessoas, principalmente na clandestinidade, na ditadura, são pessoas muito duras, muito mal-humoradas, e ao contrário. Em geral, essas são pessoas muito afetivas, né? Então todo mundo brincava comigo, fazia cosquinha, fazia piadinha, agradecia o café, né? Eu lembro, aí já mais velha, com 11 anos, por exemplo, de ter feito boca de urna para o PT. Eu fui presa. Foi a primeira vez que eu entrei num camburão. A gente estava fazendo boca de urna para o PT, e o Benoni era o candidato a vereador, pelo PT de Niterói, e aí eles me enfiaram num camburão com 2 amigos, porque o meu pai e a minha mãe tinham outras funções, então eu fiquei fazendo boca de urna com 2 amigos do meu pai e da minha mãe, o Lino e não lembro o nome da outra, imagina, eu tô falando de 86, 10 anos eu tinha. E aí, no final do dia, quando terminou a eleição, eles fizeram uma festa, que era uma festa assim, reunia todo mundo na casa de alguém, porque passaram o dia inteiro trabalhando, estavam desde 5 da manhã, distribuindo panfletos aqui. E aí eu me lembro como se fosse hoje de ganhar uma faixa de papel higiênico que dizia melhor boca de urna. Eu achava aquilo o máximo, assim, para mim não era uma faixa de papel higiênico, entendeu? Aos 10 anos, para mim é difícil até de explicar, assim, mas era um reconhecimento, eu faço parte, eu realmente faço parte, né? Eu não sou mais aquela criança que ficava incomodando, eu me senti fazendo parte daquilo. E, de novo, com uma posição que é muito mais afetiva em relação ao que aquilo representa do que uma posição política. Eu tinha 10 anos, eu não sabia o que era aquilo. Eu fazia aquilo porque os meus pais me davam explicações genéricas de nós estamos defendendo que os trabalhadores ganhem melhor, nós estamos defendendo que os trabalhadores possam ser respeitados, que as pessoas que constroem, enfim, coisas genéricas assim.
Mas era muito engraçado, era muito afetivo, era muito brincalhão, era todo mundo rindo, né? Tinha outras faixas, né? A minha não foi a única. Então, o PT para mim é isso, né? E por isso que nesse trecho eu digo que foi uma decisão muito difícil sair. Mas eu acho que o capitalismo não dá resposta para a humanidade. O capitalismo teve um papel muito importante na história da humanidade, que é o papel de desenvolver as forças produtivas, né? Já diria o velho Marx. Mas isso deu. Você desenvolveu as forças produtivas a ponto de que hoje você tem recursos para que não exista ninguém passando fome, para que todo mundo tenha dignidade, para que todo mundo possa morar e viver e ter condições e acesso à tecnologia. E o capitalismo, como ele é estruturado, não permite que isso seja distribuído. E aí é uma forma clara de você perceber que não vai mudar aos poucos, não vai mudar espontaneamente. A tendência do capitalismo é ele levar a gente para a barbárie que estamos vivendo aí, né? E essa barbárie está se aprofundando, está cada vez mais instalada. A pandemia é um símbolo disso, apesar de não ter sido criada pelo capitalismo, mas ela mostra que os países que não têm a lógica capitalista, ainda com todas as discussões que a gente possa fazer do que acontece em Cuba, na China, no Vietnã, mas são os países que, quando você prioriza a vida das pessoas, a dignidade, a saúde e não o lucro, né? Olha só, países super desenvolvidos, como a Itália e os Estados Unidos, não dão conta de cuidar das pessoas, porque o capitalismo não permite, que a lógica estrutural do capitalismo não permite. Então, a gente luta contra, a gente quer derrotar o capitalismo, porque enquanto a gente não derrotar o capitalismo, por exemplo, você tinha o estado de bem-estar social na Europa, você pode pensar assim, mas lá eles estavam vivendo bem, né? Parece, né? Tinha uma vida de respeito. Aí tem dois problemas. Primeiro é que uma boa parte da boa condição de vida que eles têm porque exploram a periferia do mundo, né? A África, a América Latina, a própria Ásia. E, por outro lado, estalou o dedo, aconteceu alguma coisa, deu uma crise no mercado financeiro, a pandemia, pronto, tá lá, 10 mil mortos na Itália. Então, a gente tem que enfrentar o sistema. E aí o PT, de fato, não é um partido revolucionário, né? Não é mesmo, não vai ser. Mas eu cheguei à conclusão, quando eu retornei, as pessoas diziam para mim assim, você é doida, né? Porque você saiu quando o PT estava na melhor situação e voltou quando ele estava perto da pior. E foi isso que eu fiz, né? Definitivamente não é por oportunismo. Se fosse por oportunismo, eu tinha que ter feito o contrário. É porque eu compreendi que, com os limites da organização da classe trabalhadora, do ponto de vista partidário, o PT é o melhor instrumento que a classe trabalhadora brasileira tem. Ser o melhor não significa ser o que eu queria que ele fosse, né? Ele não tem uma série de limitações, mas é o melhor que nós temos. E aí eu sempre achei que não adianta, para mim, fazer política disputando a esquerda. Eu não gosto de pregar para convertido e não gosto de olhar e falar assim, eu tenho essa igreja aqui, eu quero tirar o cara que já está ali na outra igreja. Não é bem essa ideia. Eu quero trazer gente nova. E o PT, com todas as suas limitações, é o partido que conversa com a classe trabalhadora brasileira. Ele não conversa com a esquerda. Ele não disputa que o cara que está no PCB, ou está no PCdoB, ou está no PSTU, ou está no PSOL venha para o PT e vice-versa. A nossa disputa é o cara que não está organizado, que não pensa em política, como é que eu trago ele? Né? Ou que está pensando em política, mas está reproduzindo as besteiras todas que o Bolsonaro diz, como é que eu trago ele? Eu quero disputar a sociedade. E por isso que o PT cresceu tanto, né? E aí, para mim, não serve disputar a esquerda. Eu quero disputar a política. Tá certo, Lenira. Eu gostaria de conhecer teu recado aí também, que tu deixasses uma consideração final. Aproveito e já te agradeço por vestir tantas palavras no programa de hoje. E eu gostaria que a tua consideração final fosse também com relação a essa dificuldade de se construir realmente, né, uma frente única social e política. Então, eu lembrei que eu não falei da matemática, né? Matemática, para mim, é um negócio... Matemática é um instrumento que eu aprendi a admirar a beleza e a quantidade de
problemas, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Marx, a Rosa de Luxemburgo, Marighella, todo esse povo estudou matemática. Porque eu já vi gente de esquerda que acha que ser de esquerda é estudar só humanas. Deixa eu avisar para a galera, não, tá? Tem que saber. Tem que dominar o instrumento. Até porque nós não poderíamos estar conversando nós duas aqui, não poderia avisar para todo mundo, as pessoas que vão assistir, se não tivesse matemática desenvolvida como teve. Então, para mim, sempre foi uma coisa linda, sempre foi uma brincadeira. Meu pai era ruim de brincar com a gente, daí ele não tinha muita habilidade para lidar com criança, assim, ele era uma pessoa meio fechada, assim, meio... fazer cosquinha, mas ele não sabia brincar, né? Tipo, ele não sabia pegar um jogo de baralho, de dominó e jogar. Aí ele brincava com matemática, então a matemática entrou na minha vida como uma brincadeira, e eu achava um barato ficar resolvendo aquilo. Mas qual é a dificuldade de fazer a frente única, né? Bom, primeiro, esse problema que eu acabei de relatar no final, que é que é uma parte da esquerda que acha que tem que crescer na própria esquerda. Eu não tenho nada contra, assim, não é que eu ache ilegítimo, mas eu acho que a gente tem que entender que a gente nunca vai ser maioria se a gente ficar fazendo concurso de revolucionário entre nós, né? Porque para ser maioria, hoje, a gente pode fazer várias discussões de qual é o perfil político do brasileiro, enfim, mas hoje, concretamente, a maioria dos brasileiros é de direita, porque a gente não fez o trabalho adequado que precisa ser feito a respeito do desenvolvimento da consciência de classe. E da consciência das outras opressões, né? Opressões contra as mulheres, LGBT, pessoas com deficiências, negros, enfim. Mas essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é que eu preciso fazer isso de uma maneira concreta. Então, como é que eu vou trazer o povo, e nesse sentido eu até acho que inicialmente é o povo que está mais organizado e depois a gente amplia, para comprar um projeto político coletivo, né? Para se incorporar, para fazer essa luta cotidiana, que não seja só eleitoral, mas que seja também eleitoral, porque o espaço eleitoral é importante, né? Olha aí o que aconteceu quando a gente perdeu um espaço eleitoral importante. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho consistente de disputa política com a massa e construção de um programa político com o povo. A gente é muito autoritário na esquerda. A gente acha que a gente tem todas as respostas. A gente vai conversar com o povo em geral, explicando para ele como é que é a vida dele. Isso é de uma arrogância absurda, porque a gente não precisa explicar para o povo como é que é a vida dele. A gente precisa de teoria, a gente precisa estudar a teoria junto, a gente precisa elaborar junto com eles, entre nós, né? Porque faz parte, não estou de fora, mas a gente precisa elaborar em conjunto, mas a gente precisa escutar, a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender, né, a realidade concreta. Eu, como, por exemplo, nessas escolas que meus pais acharam que eram precárias, eu estudava em escola na favela. A escola, ontem eu falei isso, a escola é conhecida como presídio na região. Fica num bairro operário de Niterói, porque ela tem um muro de 4 metros com um arame farpado em cima. E dentro um caixote cujas janelas, isso é uma escola, gente, cujas janelas eram quadriculadas assim, de concreto. A janela era desse tamanho, quadriculada, de concreto. Você olha de fora, é um presídio. E lá eu conheci gente que trabalhava de aviãozinho do tráfico, menina com 9 anos que já trabalhava de empregada doméstica. Eu visitei as casas das pessoas que não tinham banheiro, que não tinha piso, que 8 pessoas moravam no mesmo cômodo. E você não tem que conversar com a pessoa dessa para explicar para ela a vida dela. Ela sabe muito bem qual é a vida dela. Você precisa conversar com ela para fazer uma construção de qual é um programa político que resolve a vida dela, né? Com ela, dando os elementos, mas o poder político está aqui e ali, o poder econômico está aqui e ali, quando você vê como é que a gente enfrenta esse povo. E aí, a outra coisa que eu acho... Então, isso é um problema. Um segundo problema é que a gente caiu na esquerda, em geral, num método que era um método moralista, e aí eu já falei qual é a parte que tem
em que a Igreja Católica, por exemplo, contribuiu para a organização política do povo, né? Comunidades eclesiais básicas, juventude estudantil, que a minha mãe fez parte católica e tal, mas tem um lado muito perverso do cristianismo, da presença do cristianismo na nossa sociedade, que é essa coisa do aceitar o sofrimento, de não se organizar para enfrentar, né? Claro, isso tem igrejas de todos os tipos, né? Com todos os, mas tem um papel estrutural aí, né? A Igreja Católica, na sua estrutura, foi a favor da ditadura, por exemplo. Mas a gente precisa romper com essa ideia de que algum dia a gente vai ser salvo por alguém, né? Vai ter uma liderança que vai vir e vai resolver todos os problemas. E, aliás, o próprio Lula disse isso nos discursos de lançamento do Partido dos Trabalhadores. A libertação dos trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores. Ele esqueceu, acho, dessa parte em algum momento. Ou achou que ele mesmo podia representar todos os trabalhadores. Enfim. Mas eu acho que a gente está numa construção... Então, a gente precisa fazer uma articulação política sem ingenuidade. Não é o amor. Não é de peito aberto. Eu tenho a verdade, então eu vou ganhar porque a verdade está comigo. Não é assim que funciona. A gente tem que se organizar, a gente tem que estudar o outro lado, a gente tem que estudar as fraquezas do outro lado, porque elas existem, e a gente tem que, de uma maneira coordenada e organizada, ir para cima. Né? No momento eleitoral, mas nos outros momentos, na disputa política, né, contra a reforma trabalhista, por exemplo, enfim. E isso a gente tem feito de uma maneira muito complicada, muito atrapalhada, porque a gente é moralista, que a gente diz, não, em algum tempo, e um pouco da minha saída tinha a ver com isso, em algum tempo o PT fez política dizendo, nós somos o partido dos honestos e eles são os partidos dos desonestos. Mas a questão não é honestidade, porque com 1 milhão de filiados, é óbvio que tem gente desonesta na classe trabalhadora, tem entre as mulheres, tem entre os indígenas, as pessoas não são santas, não é disso que se trata. A gente é o partido da classe trabalhadora. E a diferença é que a gente vai defender os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, e não os interesses dos patrões, que é o que o DEM, o PSDB fazem. Eles são os partidos que defendem os interesses dos patrões. A gente esqueceu isso. A gente não diz mais isso. Né? A gente quer se diferenciar fazendo processo contra a corrupção. E aí, em algum momento, isso foi usado contra nós. Óbvio que seria. Né? Sempre foi. Então, a gente precisa mudar essa postura. Nós não somos o partido dos honestos, não é a questão moral que vai fazer a diferença, isso não significa que a gente não tenha que ter ética entre nós, né? Pelo contrário, mas não é a questão moral. Eu digo, você já ouviu, eu tenho dito várias vezes por aí, para terminar, que eu não luto pelos trabalhadores, pelas mulheres, pelos indígenas, pelos LGBTs, porque eles são gente legal, porque todos eles são ótimos, porque todos eles são do jeito que eu queria que o mundo fosse. Eu luto por eles porque eles são explorados e oprimidos. Eu luto com eles porque eu faço parte do grupo de explorados e oprimidos e a libertação, né, a derrota da exploração, a derrota da opressão acontece coletivamente. É por isso que eu luto. Então, enquanto a gente não mudar isso, fazer essas frentes e enfrentar isso, vai ficar muito difícil, né? E aí eu queria agradecer demais. Acho que eu estourei bastante o tempo, eu falo pra caramba. Mas parabéns pelo programa, né? Espero ter vestido algumas palavras aí de muito contexto, de muita história. Obrigado pela oportunidade. É raro poder falar das coisas que a gente sente, inclusive, das coisas que a gente vive num momento tão difícil. Quer dizer, para todo mundo se cuidar, ficar em casa, está bem longe de passar. Essa pandemia ainda vai ficar por aí e, infelizmente, do jeito que os caras estão agindo, a gente vai viver uma tragédia de proporções que eu acho que as pessoas ainda não realizaram, até porque a gente tem modelos matemáticos para dizer o que significa, né? E infelizmente, os modelos matemáticos têm sido confirmados, então a gente está tendo... É muito triste o que a gente está vivendo, acho que hoje já deve estar perto dos 14 mil mortos, os identificados, porque tem erro nessa estatística. Muito mais. São muito mais que esses, então... Cuidem-se e aí vamos estar na luta aí sempre. Obrigada, Cláudia, parabéns pelo programa. Obrigada, Helenira. E olha só, a gente abriu um leque aí para fazer mais discussões, né?
que a gente for falar aqui, nossa, passaríamos horas e não teríamos nada resolvido, com certeza. Não. Mas é sempre importante, Helenira. Obrigada. Você está sempre aí com instigantes, né? Tem instigantes? Então, tem instigante sábado com Maria Dantas. Vai ser muito legal. Uhum. Então tá certo, quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar, a gente também vai deixar o link aqui com alguns textos da Helenira, né, no portal desacato.info, e seguimos, né, semana que vem estamos de volta com mais um Palavra Nua, e mais uma mulher também representando aqui nesse espaço. Helenira, um beijo, cuide-se, cuide de toda a família, do gato que eu vi que tá miando por aí também, né? Tava aqui, não sei o que ele queria. Tá certo, um beijo grande. Até mais. Valeu, até mais.